Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao Ponto de Vista. No programa de hoje, vamos falar sobre os perigos que o excesso de telas pode causar no desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Para debater o assunto, nossa convidada é a educadora Paula Carneiro Leão, especialista em comunicação e inovação. Paula, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fernando. É um prazer, uma alegria estar aqui, podendo conversar um pouquinho sobre um tema tão importante, né? É importante mesmo, Paula. Eu queria começar falando dessa facilidade que a gente tem hoje de acesso à internet, né? As crianças têm, os adolescentes têm também. E para o bem ou para o mal é motivo sempre de preocupação. No seu dia a dia, você é uma educadora, você sente essa preocupação também? Com certeza, Fernando. Assim, a tecnologia veio para ficar, a gente não pode negar os atributos tão positivos que a tecnologia, o celular, essa facilidade de interação nos trouxe, mas a gente precisa também trazer momentos como esse para a gente refletir sobre o quanto pode ser preocupante, como as crianças e os adolescentes estão a quantidade de horas que eles estão ficando com acesso às telas, né? E quanto isso tem impactado na vida deles. Hoje a gente tem tudo na ponta dos dedos, né? No celular, você está ali passando e o tempo vai passando, né? Você nem percebe. E isso, eu acho que prejudica, a gente tem lido sobre o assunto, e isso prejudica até a concentração das pessoas, né? Você quer que tudo seja muito imediato e, às vezes, prejudica até a capacidade de aprendizagem, porque o aluno não vai perdendo aquela capacidade de se concentrar, de aprender, né? Perfeito. Porque ele está sempre na tela ali, acha que tem que ser tudo muito rápido, muito imediato, e a vida não é assim também, né? A gente sabe que a vida está cada vez mais corrida, mas para você aprender e assimilar as coisas exige concentração, estudo. Isso é sentido no dia a dia de uma escola, né? Com certeza. O desafio é como a gente ajuda essas crianças e esses adolescentes a equilibrarem isso aí, né? Porque como você começou falando, é fato de que toda essa aceleração que a gente vive e essa aceleração digital, ela tem impacto no cérebro e no aprendizado, né? No processo de aprendizagem das crianças e dos adolescentes. Então, existem pesquisas que trazem hoje assim, o aumento de, por exemplo, transtornos psíquicos que vem acontecendo, né? Para citar um deles aqui, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje está muito confundido, assim, os próprios diagnósticos demoram a acontecer, porque em muitos casos as pessoas já estão dizendo assim, essa criança deve ter transtorno de TDAH, né? E muitas vezes, na verdade, não existe ali um transtorno, existe uma hiperestimulação daquele cérebro, porque ele esteve muito tempo exposto a todas essas telas. Então, é muito importante a gente ajudar, sim, essas crianças e jovens a que a gente comece a reduzir esse tempo de tela para que a gente possa ajudar esse cérebro a começar a se concentrar melhor e mais, porque é um grande desafio para a escola e para os professores, né? E para as famílias e para essa juventude de como desenvolvê-los fora desse ambiente. Agora, como fazer isso, Paula, para que as pessoas, tanto as crianças quanto os adolescentes, entendam que não precisa ficar tanto tempo. O celular, ele pode te ajudar, pode ser uma coisa benéfica, mas não precisa ficar tanto tempo ligado nas telas, né? Como diminuir esse tempo de exposição às telas? Fernando, na verdade, a gente acredita que é o seguinte, né? A decisão é um tema bem polêmico, assim, né? Assim, um tema não. A minha resposta talvez ela seja polêmica, porque ela mexe em algum lugar que não é muito confortável para as famílias, né? Que é o seguinte, a gente escolheu, né, muitas vezes, ter os filhos, a gente tem o desafio de educar os nossos filhos e filhos demandam tempo, demanda dedicação. Então, assim, alguns especialistas colocam que não dá para a gente simplesmente cortar o tempo do celular de uma criança e tá bom, eu tirei o celular dele e ele vai fazer o quê?
eu preciso trocar. Então, são trocas. Não dá para a gente simplesmente só tirar o celular. E essa troca pode ser pelo quê, Paula? Então, ela pode ser pelo meu tempo com você. Vamos jogar um jogo, vamos assistir, vamos brincar, né? Juntos. O que eu estou falando o tempo da família, o tempo de que a gente precisa, né? Então, a gente cresceu assim. Até o ócio que a gente fala, o ócio, o tédio, não sei se você escuta, mas assim, lá na escola a gente costuma escutar assim, ai, que estou entediado. E a gente brinca, vamos exercitar então a capacidade de trabalhar com esse estar entediado, de ter tédio, de brincar, buscar na natureza, buscar nos outros elementos, né? A gente não é dar brinquedo pronto, eu brinco que é melhor que a gente dê uma caixa de papelão, colher de pau, vamos montar um carrinho, vamos fazer coisas assim, para a gente estimular essa criatividade que está muito travada, do que a gente entregar um brinquedo pronto e caro para uma criança, né? Que outros males estão mais associados a esse uso excessivo de telas? Ansiedade, depressão, que outros males são mais comuns de serem percebidos num aluno, seja criança, seja adolescente? Então, o celular é um mundo que esse adolescente ele vai pode ir ficando extremamente solitário, né? Por quê? Ele começa solitário do olho no olho, na verdade. Ele sente que ele tem, às vezes, comunidades de amigos, eles constroem comunidades de amigos virtuais, eles constroem um mundo paralelo, imaginário da vida real, mas que acontece ali. Então, eles vão se distanciando, eles começam a não ter a capacidade de resolver conflitos presencialmente, de brincar, de ter companhias. Então, Tudo é mais fácil pelo celular, né? Veja, a sociedade em geral, eu tenho dificuldade de dizer, às vezes, algumas coisas assim. Imagina aqui, eu e você. Eu não sei se eu diria assim, Fernanda, eu te acho isso, eu te acho aquilo, eu vou buscar... Mas é muito fácil eu te criticar do outro lado de um telefone que você não está me vendo, que eu posso te xingar, coisas desse tipo. Se isso acontece para adultos, imagina para crianças e adolescentes, que tem uma ferramenta muito perigosa ali nas mãos. Então, o que é que está acontecendo? A gente tem jovens, né, ficando deprimidos, ansiosos, com modelos comparativos, né, as meninas. Eu vi uma reportagem, uma especialista, Carolina Delboni, que é especialista em comportamento de adolescentes, que dizia assim outro dia, os meninos estão nessa coisa dos incels, né, que a série da Netflix trouxe recentemente, da adolescência, que é de odiar mulheres, essa coisa toda, essa comunidade. E as meninas, então, os meninos estão odiando as meninas e as meninas, elas estão se odiando. Por quê? Ela traz esse dado muito, né, assim, impactante. Porque os perfis, essa coisa de eu só postar foto perfeita, super maquiagens, 1 milhão de filtros que eu coloco. Então, é muito difícil se aceitar. Veja o que é o desafio de ser adolescente hoje em dia. E aí, adolescente convivendo no dia a dia, pessoalmente, no ambiente escolar. Então, quando você fala, né, assim, são muitos os impactos negativos, a gente viu que o suicídio já é a 3ª maior causa de morte de adolescentes no Brasil. É muito chocante, porque antigamente a gente ouvia falar assim, alguém se suicidou, se soube uma coisa... Agora, uma coisa muito distante, muito né? distante da nossa casa. Agora é assim, Fernando, você tem algum amigo que soube ou perto dele teve alguma história de suicídio? E aí a gente começa a pensar, opa, na minha casa eu tenho uma amiga de uma filha, na sua casa. Então, isso está chegando muito próximo, né, a gente. Eu acho que a série Adolescência, ela foi um grito ali, de chamada de atenção para as famílias, para a sociedade, para a escola, porque não dá para ninguém se eximir disso. Assim, a gente precisa dar as mãos e cuidar dos nossos filhos, dos nossos alunos, se comprometer com eles. Porque senão que tipo de futuro
quem são as pessoas que vão cuidar desse nosso próximo futuro? Quem são essa geração que vai estar lá, né? Agora, professora, no ano passado começou a valer de modo mais intenso, né? Pelo menos foi sancionado esse ano, mas no ano passado já se começou a discutir muito a questão da proibição do celular em sala de aula ou no ambiente escolar mesmo. Perfeito. Isso, que tipo de efeito isso trouxe, essa medida, né, para as escolas? Eu sei que a sua escola já adotava, inclusive, isso. Mas de um modo geral, o que a senhora tem sentido quando conversa com outras educadoras, outros educadores, qual foi o impacto dessa medida de proibir o celular no ambiente escolar? A gente acredita, do ponto de vista dos profissionais, essa medida foi extremamente benéfica e importante para os adolescentes, né? Primeiro, o ano passado lá na escola, a gente recebeu um especialista, é um físico, Guilherme Brockington, que ele veio falar para os pais lá da vila sobre o impacto da emoção na aprendizagem. E eu brinco que tinha que ser um físico para deixar de ser mimimi, né? Porque quando a gente fala sobre emoção, muita gente tem aquela coisa de, isso é mimimi. E não é, é ciência que está aí hoje ajudando a gente. E aí, quando ele chegou lá na escola, ele foi muito bonito, porque ele foi professor muitos anos, inclusive de escola pública. Ele falou assim, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não escutava o barulho de criança e jovem no parque. Criança suada. E foi lindo para a gente ouvir aquilo, porque a gente não fazia ideia do que estava acontecendo em outros lugares. Como a gente nunca houve a permissão lá na escola, as crianças foram crescendo nesse cenário que não existia essa permissão, para a gente isso era muito natural. A gente não viveu aquele silêncio, né? Que a escola silenciosa, ela é uma tristeza, né? Assim, difícil, não dá, não é? Não tem como. Você entra, quando a gente está de férias, a gente fala assim, gente, que saudade, porque escola é vida, é barulho, é troca. Então, quando ele entrou lá e falou isso para a gente, e um especialista de educação, foi muito forte esse depoimento. Mas aí depois a gente começou a escutar, então, do ano passado para cá, esses relatos das escolas onde falam exatamente sobre isso. As crianças voltaram a brincar no parque, a suar, a jogar. Então, isso tem tantos ganhos de socialização, né, da própria endorfina no corpo, do exercício físico que está lá correndo, jogando futebol, enfim, que está reaprendendo a conviver, né? Agora, num primeiro momento, quando houve essa proibição, houve uma reação por parte dos alunos? A senhora sabe dizer se teve aluno que, como é que eu vou fazer longe do meu celular, né? Como é que eu vou ficar? Com certeza. Assim, de novo, lá na escola a gente nunca teve, mas não quer dizer que em alguns momentos também os meninos não tentassem levar ou não levassem escondido, e a gente conversava, a gente alertava, a gente explicava. Então, isso foi visto por muitas instituições. Muitos alunos completamente dependentes, Fernando. Então, assim, como é que eu, de repente, vou ficar sem aquele aparelho? Alunos que iam para banheiro com o celular escondido, para ficar muito tempo no banheiro para poder usar o celular. Então, foi um processo. Eu acredito que vem sendo um processo, mas que as pesquisas também mostram já resultados de ganhos sobre... inclusive, você me dizia aqui um pouquinho antes, né, de uma notícia que saiu, né, outro dia, falando de que as crianças, aumentou o número de crianças e jovens dentro das bibliotecas escolares. Então, é um benefício, é isso. A gente já está vendo, percebendo esse impacto positivo desse movimento, né? A notícia era exatamente essa, que os alunos, com a proibição do celular, eles estão indo mais à biblioteca das escolas, né? Alugando livros ou até passando tempo ali na biblioteca, lendo ali mesmo, né? Um tempo que antes ele poderia estar ali no celular, né? E agora estava utilizando esse tempo para ler, né? Para estar ali na biblioteca lendo. Perfeito. Eu vejo de duas formas até esse dado, né? Eu sou uma otimista de carteirinha, mas nesse aspecto eu vejo assim, tem duas informações. Tem uma informação real, que aumentou o número de jovens indo para a biblioteca, que maravilha. Independente de qual seja, maravilha. Mas me preocupa também de que se eu não estou procurando a biblioteca, porque é um lugar que eu pego um livro e fico quieto, sozinho, com o meu livro.
Então, assim, a gente precisa ainda olhar do ponto de vista dos relacionamentos, da convivência, que é o que esse, para nós, é o maior desafio dessa geração, né? Assim, a gente precisa ajudar os jovens a aprenderem a voltar a conviver. Muito bem, professora, vamos fazer um rápido intervalo. Você que está em casa assistindo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta. Hoje o Ponto de Vista recebe a educadora Paula Carneiro Leão. Professora, e os professores, como foi que reagiram a essa determinação de que o aluno não ia poder ficar com o celular em sala de aula? Eu imagino que eles gostaram, né? Eu acredito que foi um alívio, né, Fernando? Assim, tem sido um desafio para o professor a sala de aula, né? Assim, a gente vem num movimento de que a educação no Brasil precisa... Ela vem sendo igual há quantos anos, né? Então, muitas coisas mudaram e muitos formatos na educação continuam os mesmos, deveriam estar caminhando para um futuro e um formato de sala de aula diferente, mas infelizmente não é o que a gente vê na maioria das escolas, né? E aí, dar conta dessa sala de aula, desse número de uma sala cheia de alunos e que ainda por cima tinha ali um concorrente muito, como é que a gente fala, não leal, né? Porque era uma concorrência desleal. Você ter o professor lá na frente tentando dar um assunto, tentando trazer um repertório, uma aula mais prática, e um celular, o aluno muitas se vezes, distraindo do celular. Pelo amor de Deus, né? Um WhatsApp que mandava uma mensagem, um Instagram que ele postou uma foto e ele precisava ver se ia chegar, chegou uma notificação de que quantas curtidas ele recebeu. Então, não era leal, não era leal isso aí. E o professor, com certeza, já vem recebendo os efeitos positivos também desse movimento dentro de sala de aula, apesar de ainda ser muito desafiador, porque é isso. Nem tudo ficou perfeito, né? Ainda é um desafio para o professor conseguir que todos deixem realmente, não traga, está desligado, porque isso é um processo, né? A gente sabe que não acabou de vez. Como foi a reação dos pais? Porque eu imagino que alguns pais gostaram, outros podem ter achado que ficaram sem comunicação com os filhos. Sei lá, tem de tudo, né? Tem. Como foi a reação, como os pais receberam essa notícia de que os filhos não iam estar mais conectados, plugados a qualquer momento? Pois o que a gente escuta dos colegas, né, de instituições, como a gente já disse, lá na escola a gente não teve esse tipo de novidade, porque a gente já não funcionava com celular, mas o que a gente vê é que as famílias, algumas em menor proporção, tiveram um pouco de dificuldade como eu me comunico com meu filho, né, como é que eu falo com ele por alguma coisa ou outra, mas grande parte das famílias, elas gostaram, elas ficaram felizes, porque, na verdade, o que acontecia é que os pais estavam se sentindo sem força, sozinhos. Eles sabiam que não era ideal que o filho tivesse com o celular na sala de aula, mas eles não conseguiam, sem essa ajuda, fazer com que os adolescentes não usassem. Até porque eu peço para o meu filho não levar, eu não dou o celular para o meu filho, mas o coleguinha leva, a família do coleguinha dá. Então, como é que eu reúno forças para dizer os nãos que eu preciso dar? Porque depois o filho vai chegar em casa dizendo, oh, mas o meu colega estava lá com o celular dele, né? Exatamente, Fernando. Mas a forma como a lei está sendo implantada está proibindo mesmo, né? O aluno, eu acho que ele desliga o celular quando chega na escola. Tem algum local para guardar o celular? Como é que tem acontecido nas escolas, de modo geral? Algumas escolas estão fazendo lockers, né? Você tem que deixar lá nos armários, você tem que... É um desafio, porque, veja, as relações entre as escolas e os adolescentes, aí é que a gente talvez... a gente poderia até estender mais e conversar mais sobre alguns aspectos que se entrelaçam nisso aí, né? Como é que estão as relações de escolas e adolescentes? A gente viu recentemente naquela minissérie que a Netflix passou, né?
que nessa minissérie, por exemplo, o que mais me chamou a atenção foi sobre a escola que aparecia naquela minissérie. E naquela escola eu fiquei chocada, pessoalmente, assim, porque quando eu parei, que assisti e tudo mais, eu disse assim, meu Deus, será que essa escola é uma escola de quantos anos atrás? Porque é uma escola onde ela parece um presídio. As relações frias, um ambiente completamente tóxico, onde não há escuta, onde não há intimidade, vínculo, e a aprendizagem precisa de vínculo para acontecer. Muitos alunos, né, o bullying acontecendo, os professores são... É um caos aquilo ali. E quando acabou aquela minissérie, que a gente para e reflete um pouco, deu um desespero de dizer assim, meu Deus, isso foi lançado agora. E não era algo que estava retratando no passado, né? Retratava uma escola no presente, na Inglaterra, nesse momento. Então, para mim, foi extremamente chocante assistir aquilo. De certa forma, um alívio perceber que a gente tem feito um trabalho, modéstia à parte, completamente diferente do que estava posto ali, do que está posto na educação, mas somos uma gotinha no oceano, mas é o que a gente precisa ter coragem de fazer enquanto gestor, enquanto família, precisa solicitar, fazer escolhas, enquanto políticos e governantes, cuidar dessa geração que está aí, cuidar desses professores, né? Assim, todas as notícias diariamente falam sobre a ameaça que a gente tem de um apagão de profissionais na educação. Porque quem quer estar, como naquela série, dentro da sala de aula, vivendo num ambiente tão insalubre, Fernando? Eu vi uma matéria, eu não sei dizer exatamente onde foi esses dias, que falava que a saúde mental no Brasil, né, os números são muito elevados, né, de pessoas com afastamentos de doença mental do ambiente de trabalho. E um dos ambientes onde esses números são maiores são nas escolas. Então, quem vai cuidar desses jovens? Como é que a gente se dá as mãos para mudar esse cenário? Então, aquela escola realmente chamou muito a atenção porque um retrato do que está acontecendo hoje. E a gente precisa fazer algo para mudar. Quais são as consequências desse excesso de telas na vida das pessoas, de modo geral, não só dos alunos, né? A gente está ali toda hora recebendo novas informações, muitas que podem ser úteis, muitas inúteis, né? E estamos ali o tempo todo, são telas que prendem a nossa atenção e a gente muitas vezes não consegue se concentrar por um minuto sequer, né? Tá sempre, você começa a ler qualquer coisa e já passa adiante para a próxima. Quais as consequências disso para a sociedade, do modo geral? Então, eu não sou psicóloga, né? Então, eu acredito que a gente vai ouvir, mas ouvindo especialistas, o que eu posso dizer muito é sobre o desenvolvimento que a gente tem visto das pessoas nas organizações, né? Particularmente, antes de educação, eu vim do mercado, né, de indústria e varejo, depois trabalhei como RH com bastante tempo com desenvolvimento de pessoas, ainda faço um trabalho pontual ali. Eu digo que é uma oportunidade de oxigenar, ampliar repertório, entender o que está acontecendo no mundo, para que aqui dentro da escola a gente possa trabalhar com as crianças e os jovens as necessidades e as demandas que eles vão precisar para o ambiente de trabalho. E aí a gente tem a oportunidade de ouvir o tempo inteiro sobre essa funcionalidade do celular na vida da gente, né? Lá na escola a gente fica com os adolescentes das 8 às 15 e a gente costuma almoçar com eles e almoçar com a equipe inteira. Então, assim, é uma grande família almoçando juntos e tal. E, vez ou outra, a gente pega um colaborador, né, que está ali, que eles podem usar. E aí a gente vê um colaborador na hora do almoço, naquela grande família ali, vendo alguma coisa no celular. E aí é preciso que a gente trabalhe isso com todos nós. Porque nós estamos numa escola que cuida das pessoas, que desenvolve. A gente tem uma preocupação enorme com isso. A gente, né, faz esporte, oferece esporte lá dentro para que os funcionários também possam fazer. Enfim, tem um ambiente, eu acredito, muito bacana. Mas a gente precisa conversar o tempo inteiro
sobre esse assunto aqui, como a gente está fazendo, grupos de apoio, de dizer assim... Isso afeta a nossa capacidade de concentração, né? Porque a gente vê, por exemplo, você pega o Instagram, né? O TikTok, seja lá o que for, você vai passando as telas e você não se detém muito tempo em nenhuma delas. Mas hoje, para parar, para ler um livro, você passa facilmente no celular 40 minutos, 1 hora. Mas para parar, para ler um livro por meia hora, você muitas vezes não consegue, né? Exatamente. Você acaba se distraindo, indo fazer outra coisa. A leitura, a concentração, parece que deixaram de ser prioridades, né? Isso, é o pensamento acelerado, na verdade, como a gente fala. E toda hora você está recebendo esse impulsionamento, né? Aquela atividade cerebral muito agitada, que é o que a neurociência vem falando para a educação, desse impacto, ela não acontece só para a criança e o adolescente. E tem mais, né? Tanto do impacto na nossa vida, quanto como é que eu falo para o meu filho reduzir o uso do celular se eu sou o exemplo do meu filho. Então, assim, ó, filho, não fica no celular não, tá? Mas eu tô aqui. Então, existe um trabalho a ser feito em conjunto, família, sociedade, né? Eu costumo dizer que está na hora da gente se desconectar. Sabe quando aqueles lugares que você vai e aí tem aquelas plaquinhas... Proibido o celular. Aqui não tem Wi-Fi, conecte-se com a natureza. É muito por aí. A gente precisa voltar a enxergar a beleza na natureza, a contemplar, porque isso também gera para o nosso cérebro informações que vão estimular áreas que estão desestimuladas, para que a própria criatividade aconteça, para que a gente desenvolva áreas cerebrais que serão muito importantes. Entre as pessoas também, né? Amizades. Com certeza, é o que a gente falou da própria biblioteca. Se ela não estiver sendo usada com um fim realmente, se ela estivesse servindo às vezes como fuga. Então, o conversar, veja, a gente percebe que, principalmente as famílias, os pais, a gente sofre com dores muito parecidas, Fernando. Mas a gente não senta para conversar. A gente fica no celular, vendo um Instagram, um TikTok, de pessoas verdadeiras ou não, né, que saem daquele sorriso perfeito e depois está em depressão, mas a gente não fica sabendo. E a gente esquece de compartilhar as histórias reais. Então, assim, a dor que eu estou tendo, da dificuldade com o meu filho adolescente, você com o seu, o que você está fazendo, eu também, ou sobre qualquer assunto que seja. Mas a gente troca isso por uma vida perfeita que gera para a gente uma sensação de frustração e só deprime a gente em relação ao resto, né? Sem dúvida, esse é um assunto que daria para a gente conversar muito ainda, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Ponto de Vista, Paula. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Fernando. Obrigada. Obrigado a você. E obrigado a você também pela audiência e companhia. A gente volta na semana que vem.